Retomando e, de novo, fazendo um introito. Estamos falando a respeito do atendimento de pessoas com deficiência em situação da pandemia do Covid-19, causado aí pelo coronavírus. Estava eu dizendo que as pessoas com deficiência estão mais suscetíveis ao coronavírus, em particular porque, de um lado, algumas dessas pessoas têm nas mãos o modo de captura da informação do dia a dia, né? O toque para as pessoas cegas é crucial, desde para que possam enxergar o mundo ao seu redor, encontrar-se ao seu redor, até para ler, por exemplo, no braille, ou ler o número em um elevador, quando tem em braille. Então, essas situações levam a pessoa com deficiência a uma situação de maior risco, no caso aí a pessoa com deficiência visual. Eu tratei disso com maior extensão no YouTube, em vídeos, então eu vou realmente buscar abreviar essa parte. Mas eu dizia também que crianças com deficiência, por exemplo, as crianças com síndrome de Down, acabam por ter problemas respiratórios, pulmonares, às vezes cardíacos, que são bastante comuns, não necessariamente ocorrem, mas são bastante comuns em crianças com síndrome de Down. Crianças com autismo podem apresentar estereotipias que, de alguma forma, dificultam o atendimento nesse momento, no que concerne até as orientações de lavar as mãos, ah, por vezes de colocar a boca em algum objeto ou objetos na boca. E quando eu falo de crianças, não só crianças, pessoas mais velhas com autismo podem apresentar essas estereotipias. À medida que desejarem, eu posso aprofundar nisso. Estou buscando ser o mais sucinto possível, muito embora o assunto requeira cada um desses itens um tempo bem mais extenso. Há uma situação também bastante grave, que são as pessoas com deficiência física, normalmente aquelas que precisam de cuidados de terceiros, ou para alimentação, para o asseio e assim por diante. Essas pessoas estão necessariamente em contato com terceiros e, por vezes, invariavelmente, são pessoas que vão fazer esse contato entre o mundo exterior e o mundo interior das casas, dos ambientes, ou que vêm desse mundo exterior. No caso de um cuidador, uma cuidadora que vem atender a pessoa com deficiência. Lembrando, então, que isto de dizer que o Covid-19 apenas mata idosos, como se idosos fossem descartáveis, não. O Covid-19 mata pessoas, mata nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amiguinhos, mata pessoas. Mata pessoas. Nós temos, infelizmente, que tratar disso sob uma égide que é uma égide de um governo insensível, insensível não, deliberadamente eugênico, deliberadamente genocida. Lembremos que, por época da Segunda Guerra, da Grande Guerra, por 4 milhões de pessoas com deficiência foram mortas. Elas foram mortas, elas sofreram experimentos. Há relatos de pessoas com deficiência intelectual que eram cortadas vivas para que se estudasse como elas se comportavam em relação à dor.
pessoas que eram mortas para que se examinassem o cérebro delas e assim por diante. Pessoas com deficiência foram mortas. Ao longo do tempo, da história pregressa à guerra, desde Esparta, em que, ao se detectar que uma criança nascia com deficiência, essa criança era jogada de um penhasco, aos dias de hoje, em que pessoas ricas, abastadas, classes A, B, ao detectarem por intermédio de exames que o bebê pode nascer com alguma deficiência, abortam por razão de deficiência. Então, agora eles não jogam do penhasco depois do que nasce, jogam pelo vaso, pelo ralo da pia, por razão de deficiência. A eugenia, portanto, é uma realidade que nós não podemos ignorar. Há um articulista que certa vez escreveu: teriam os pais de Bill Gates deixado que ele vivesse, soubessem os pais que Bill Gates nasceria com autismo? Pois é. Ele nasceu, ele é autista, e ninguém pode negar a contribuição que esse homem deu ao mundo e ainda dá, inclusive com gestos humanistas que muitos dirigentes que não têm deficiência alguma não demonstram para os seus pares, para outros seres humanos. O Covid-19, que chega avassalador, que varre cidade a cidade, estado a estado, nação a nação, continente a continente, vai matar. E vai matar muitas pessoas com deficiência. Mas não vai matar as pessoas com deficiência por razão da deficiência em si, porque a deficiência pode ter associado, então, a um déficit ou uma dificuldade respiratória, um problema cardíaco. Não. Vai matar porque as pessoas com deficiência, em um mundo em que se discrimina esses indivíduos pela deficiência que eles têm, mata por discriminação, mata-se por eugenia, mata-se porque a vida das pessoas com deficiência não é vista como tendo o mesmo valor da vida de uma pessoa sem deficiência. Eu estou sendo muito genérico, estou sendo muito geral para entrar no ponto mais crucial desta fala. Como eu disse, de sorte que este vídeo não fique como os do YouTube tão longos, mas não há como não apresentar essas reflexões para vocês. Nós temos no Brasil 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso significa que muitas dessas pessoas com deficiência são pessoas idosas, são pessoas crianças, são pessoas adultas, são pessoas adolescentes. São homens e mulheres, meninos e meninas. São de todas as raças, são todas as etnias, são de todas as orientações sexuais, de todas as religiões, inclusive da religião evangélica, que muitos, sendo evangélicos, seguem o abominável presidente que leva povos, leva pessoas bem intencionadas, pessoas de fé, a uma situação de risco a eles próprios e de risco à família, de risco à família dos outros. Porque essas pessoas que estão indo aos cultos, que querem defender o direito de ir à igreja, defendendo como sendo e é o direito à religião um direito
constitucional, mas um direito constitucional que não pode estar acima, pelo contrário, ele se curva a outro direito constitucional muito mais importante, o direito à vida. E eu tenho visto operadores do direito ignorando os conhecimentos jurídicos para talvez benefício próprio, de chupa-bota de presidente para querer cargos, colocando a vida humana em risco sob a égide de um argumento falho, de um argumento xoxo, que é o direito à educação, o direito à religião, no momento em que o direito à religião não preserva, pelo contrário, ofende o direito à vida. Cada um de nós, cada um de vocês, tem todo o direito à fé, o direito ao culto, etc. Desde que esse direito não tire do outro o direito à vida, não coloque o outro em risco de morte. Porque um indivíduo que vai a um culto, que vai à igreja, que vai, enfim, a um rito, a um ritual religioso, ele é amanhã aquele que está vendendo um remédio na farmácia. Ele é talvez o frentista, ele é o motoqueiro que está trabalhando, ele é o caminhoneiro, ele é até o médico ou o enfermeiro, a enfermeira que está trabalhando e que, porque foi seguir o direito ao culto entre muitas pessoas, está colocando outros em risco. Obviamente, os operadores do direito, da saúde, têm mais juízo que operadores do direito, principalmente neste país em que a justiça tem fechado os olhos às pessoas com deficiência. Um país em que a justiça, por vezes, obra em função de interesses nada republicanos. E, num momento como este, a única garantia das pessoas com deficiência é o direito, é a Constituição brasileira. São esses operadores que podem coibir, inibir, evitar com que o genocida maior desta nação continue colocando vidas em risco. Porque quando o presidente da República de um país como o Brasil, com 210 milhões de pessoas, vai e anda entre outras pessoas, pessoas mais simples, pessoas que por vezes estão ali como figurantes em um teatro, porque esse presidente sabe que ele já pegou o vírus, que ele provavelmente foi assintomático ou teve poucos sintomas, e ele se vê agora imune, mas as pessoas outras não estão imunes. E eu poderia até dizer, pouco importa que aquele que queira fazer isso, faça e se contamine, mas jamais eu diria isto. Primeiro porque eu sou humanista desde que eu me conheço por gente. E olha que faz muito tempo que eu me conheço por gente. Eu não sou o animal energúmeno que este presidente é. Eu penso na vida humana, não só na minha, mas naqueles que talvez não tenham ninguém nesse momento para falar por si. E nos pais e nas pessoas que amam essas pessoas e também não têm, muito embora estejam gritando dentro de si e às vezes em suas casas pedindo um socorro que não vai chegar. Que não vai chegar. Mas na medida em que o presidente desta nação dissemina ele próprio o vírus, pior, o vírus mental,
o vírus do ódio, o vírus da discriminação, o vírus que, sim, como o coronavírus, mata pessoas. E a grande questão, gente, é que quanto mais pessoas forem contaminadas, mais pessoas ficarão doentes. O ministro da Saúde tem insistido em estatísticas que dizem algo em torno de 80% da população não vai sentir nada. Que apenas 5% dos 20% restantes é que vão ter problemas mais graves e vão morrer. Ocorre que quando isso se der, nós estamos falando de milhares, centenas de milhares de pessoas. E, sim, não é só deste governo, mas este governo continuou a fazer. A saúde foi lapidada, a saúde foi sempre deixada para baixo. A saúde está sempre nos andares mais distantes da população. Resta à população os andares cada vez mais baixos, cada vez mais imundos de uma sociedade em que as pessoas mais ricas querem garantir para si toda a riqueza, isso independentemente da saúde e da vida dos outros. Nós temos visto comerciantes, pequenos empresários, saindo nos seus carros, pedindo a volta ao trabalho. Óbvio, a volta dos funcionários, dos empregados, porque são esses empregados que vão dar lucro ao patrão e, como salário, vão levar a morte aos filhos e não o pão, como muitos pensam que vai fazer. Então, toda essa construção social não pode ser deixada de lado para falarmos do protocolo de atendimento às pessoas com deficiência em situação de coronavírus. Eu poderia exercer uma série de reflexões em torno disto, com mais vagar, com mais propriedade, até com um registro linguístico mais adequado. Mas eu não tenho tempo para isso, vocês não têm tempo para isso. Nós já estamos na escalada de morte neste país. Nós não temos equipamentos básicos de proteção individual, sequer para o corpo médico, o corpo de saúde. Enfermeiros e enfermeiras não estão sendo sequer avaliados se estão ou não estão com o coronavírus. Não há sequer o equipamento mínimo para eles, que é a máscara, que são as luvas. E este ministro que aí está, que todo mundo está aplaudindo, vem dizer que desde que o mundo é mundo, a seleção natural deixa viver os mais jovens e a morte cabe aos mais velhos. Ele vem dizer que é natural que as pessoas velhas, que as pessoas com algum tipo de deficiência, com doença, morra, porque afinal é assim que é. Não, é assim que é na cabeça de um demente que pensa assim para dirigir as suas ações. Um médico que se preze não usa isto como parâmetro para orientar política pública de saúde.
chupando bota de um genocida que quer sim que todos se contaminem o mais rápido possível, porque afinal aqueles que morrerem morreram e, bom, os que não morreram sobreviverão para dar lucro aos que ficarem. Não é assim, gente. Muitas das pessoas que estão se curando estão ficando com gravíssimos danos aos pulmões. Vão ficar, vão se tornaram pessoas com deficiência. Então nós teremos, mesmo aqueles que não morrerem, nós teremos um número grande de pessoas que precisarão se valer dos serviços públicos de saúde, precisarão se valer de INSS e assim por diante. Tá? Mas isso são questões do futuro. Isso são questões numéricas que só o futuro vai dizer, porque hoje nós sabemos que temos mais de 35 mil pessoas mortas, mas nós não sabemos quantos milhões poderão morrer. Nós sabemos que, sim, os Estados Unidos alegam terem testado 1 milhão de cidadãos, e nós sabemos que o Brasil testou 12 mil. Os Estados Unidos têm mais de 2.500 mortes e nós acreditamos numa estatística que diz que apenas 159 pessoas morreram. Não é à toa que nós encontramos pessoas com conhecimento ralo, com uma ervilha dividindo as orelhas, que ainda pensam que sim, o ser humano brasileiro é uma raça, e é uma raça especial, mais forte, que consegue vencer o coronavírus. Não, gente. Isso é discurso de quem, infelizmente, não tem o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento do mundo, ou efetivamente se quer valer desse discurso para oprimir pessoas, estas sim pobres, estas sim humildes, estas sim em situação de vulnerabilidade. Então, todo esse cenário que aí está e que muitos já têm falado e que outros tantos têm ignorado. Hoje eu recebi um vídeo de uma mulher que falava contra a OMS, que a OMS tem intenção de disseminar no Brasil o coronavírus, porque afinal nós queremos derrubar o presidente Jair. Ora, para derrubar o presidente Jair, nós não precisaríamos da OMS, nós precisamos do Congresso. Não haveria necessidade de matar nossos concidadãos da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África. Mais de 5 mil já padeceram. Só lá. Né? Bastaria alguém ter feito o que não fez, porque certamente não foi isto que ocorreu. Né? Nós sabemos da fake news que foi, da manipulação óbvia que foi feita na história brasileira. Mas esse cenário todo deixa, e agora eu chego ao importante desta fala, deixa uma situação gravíssima para as pessoas com deficiência. No atendimento aos pacientes do coronavírus, aos pacientes acometidos pela Covid-19, haverá um momento, isto se já não estiver acontecendo no Brasil,
está acontecendo na Itália, está acontecendo na Espanha. Haverá necessidade de os médicos tomarem para si a decisão de quem vai para um respirador, quem não vai, quem tem o atendimento e quem morre. Os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras não poderão sustentar todo o peso dessa decisão. Eles são seres humanos que eles próprios estão se colocando na situação de risco. Eles sabem que muitos dentre eles já foram acometidos pela doença e vários deles já morreram ou estão em estado crítico. Eles são seres humanos e eles vão ter que aguentar a tomada de decisão. Para essa tomada de decisão, portanto, eles precisam de parâmetros que vão de questões bastante técnicas, mas vão também questões de ordem subjetiva. Como vão agir esses médicos quando eles se depararem com uma pessoa de 70, 80, 90 anos e uma outra de 30, 40? Que tenham em si o prognóstico semelhante ou a gravidade do quadro seja semelhante. E eles não podem atender a ambos. De novo, eu insisto, são seres humanos e não o presidente. O presidente já disse, deixaria morrer 30 mil, 50 mil, não importa para ele, porque ele não vê pessoas, ele vê números. Dizem que ele até era bom de matemática, né? Não acredito. Né? Com a inteligência que ele demonstra ter, não acredito. Mas esses médicos, esses enfermeiros, esses operadores da saúde precisarão decidir qual será o protocolo de atendimento. Nós precisamos saber agora, nós precisamos exigir que o Ministério da Saúde nos mostre. Nós temos o direito de saber qual será o critério de matar e de deixar morrer. Matar porque nossos governantes ainda não estão e não vão, pelo andar da carruagem, investir o dinheiro necessário ao SUS e às Santas Casas e na área da saúde para que menos pessoas morram. Então, quando eles não fazem isso, eles preferem investir 1 trilhão nos bancos e 1 milhão para a saúde dos mais pobres, eles estão matando. Eles estão matando e, pior, usando os médicos como arma, com os atiradores. A arma é o próprio Covid, como atiradores. Atiradores que atiram contra a vontade, que matam sem desejar fazê-lo. Que da forma que estão trabalhando, sabem que estão cometendo suicídio. Porque eles próprios não têm os equipamentos que garantam a segurança deles. Nós precisamos exigir imediatamente, por isso que eu estou aqui com a camisa verde clara e com uma cruz preta colada à camisa. Nós precisamos, a partir de hoje, de agora, de ontem, sair com a cruz preta, demonstrar a cruz preta, não por conta de uma religião ou daquela religião, mas por uma simbologia social de que sim, nós estamos em luto
pelas tantas mortes que já ocorreram e estamos em luto pelas tantas outras mortes que acontecerão. Nós precisamos exigir do Ministério da Saúde, nós precisamos exigir dos hospitais particulares que já estão preparando, alguns já prepararam o protocolo de atendimento, para a gente saber se dentro desse protocolo não estão promovendo a eugenia por razão de deficiência. Eu tenho 2 jovens de 18 anos, um tem deficiência, é ele que sai. É ele que é morto, é ele que é assassinado por razão de deficiência. Pense em você aí, nos seus filhos, sobrinhos, netos, irmãos, pais, filhos, amigos com deficiência. Pensam que se eles estiverem nessa situação, eles serão mortos meramente porque são surdos, meramente porque fazem uso de uma prótese para andar ou de uma cadeira de rodas para se locomover. Exagero? Não. Nós já temos exemplos disso nas guerras anteriores. Nós sabemos já hoje que as pessoas idosas estão sendo jogadas ao leão ou aos leões, famintos, meramente porque são idosos. E num discurso com uma disfarçatez incrível, como o ministro da Saúde, ele é ministro da Saúde? Não, está sendo ministro da morte. E as pessoas elogiam como se ele... Bom, sim, perante um genocida mor, qualquer genocidinha parece santo. Mas não, ele está simplesmente defendendo que as pessoas mais velhas morram simplesmente por serem mais velhas. Na palavra dele, desde que o mundo é mundo, os jovens sobrevivem aos mais velhos. Não, nós estamos numa sociedade em que nós somos capazes de defender os idosos, porque nós não vemos esses idosos como seres improdutivos, incapazes, escória. Nós vemos esses indivíduos como nossos pais, como nossos avós, como entes queridos. Insisto, se nós agora, nesse momento, não entrarmos numa internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, qualquer um desses mecanismos, para exigirmos clareza nesses protocolos, para exigirmos que nós saibamos o que vão fazer conosco quando entrarmos em um hospital ou um ente querido de nosso entrar em um hospital, nós seremos cúmplices da morte dessas pessoas. Eu resisti muito a tratar desse assunto com vocês. Fiz cenários e cenários de como falar mais devagar, falar com calma, falar tecnicamente, falar com mais sentimento, falar com mais agressividade ou mais fleuma. Mas não se trata de um teatro, de uma narrativa. Trata-se na defesa de vidas humanas. E na defesa de vidas humanas, nós não podemos ser diplomatas com a afronta aos direitos humanos do outro, principalmente quando esse direito humano básico, fundamental, está sendo agredido, é a vida. Onde estão os operadores do direito deste país? Onde estão os advogados? Onde estão os promotores, procuradores, juízes? Não juízes chupa-botas.
não promotores lamba-bolas. Eu estou juízes, não juízes chupa. Eu estou falando de profissionais da área do direito que têm a única arma que pode parar um governo genocida, que é o conhecimento jurídico que pode dar ordem às coisas. Nós precisamos direcionar os recursos financeiros que foram anos após anos, décadas após décadas, usurpadas das pessoas mais pobres. Foram roubadas essas pessoas, elas foram escravizadas mesmo depois de a escravidão ter no papel sido extinta. Mas agora não é possível que continuemos a aceitar o arreio que nos colocam em cima, aceitar o açoite que nos fazem receber a cada momento que um presidente vai a uma rede social e oprime, reprime até mesmo o nosso pensamento, mesmo a nossa capacidade de indignar. Eu fico pensando, como podem vocês, operadores do direito, que seguiram uma carreira maravilhosa, que é da garantia da justiça, da igualdade entre as pessoas. Vocês que juraram eticamente defender a Constituição deste país, o que vocês estão fazendo que dados invalidos, sim, invalidos moral, ética, atitudinalmente, perante um genocida? Por que esse medo? Eu disse antes, o medo é importante para que nós não tomemos ações que nos coloquem, a nós e aos outros, em risco. Mas o medo não pode nos quedar congelados perante o risco de morte de tantas pessoas. São vocês que devem estar no fronte, junto com médicos, enfermeiros, enfermeiras. E alguém pode falar, por que você fala médicos e não fala médicas? Hã? Sim, médicos, médicas. Atentem, nós precisamos de termos vocês no fronte. As pessoas com deficiência precisam ter o mínimo de garantia na forma que está hoje. Atentem, você que é pai, você que é mãe. Atente, porque se seu filho, seu pai, seu irmão, etc., com deficiência, com autismo, por exemplo, precisar ser internado, você não vai poder acompanhar. Você não vai poder estar lá para segurar na mão dele ou dela, para dar atenção e falar da forma que você sabe que é a forma que vai funcionar, para que ele tenha o pulmão auscultado ou para que se possa dele aferir a temperatura. Porque pessoas com autismo podem apresentar estereotipias tais que, de uma forma ou de outra, dificultam o trabalho desse médico, dessa médica, desse enfermeiro. E ele está sob pressão, ele não tem o tempo que ele talvez gostasse de ficar com aquele paciente. E numa situação dessa, adivinha, esse paciente vai ser deixado de lado. Ele vai ser destratado, maltratado e entrará, sim,
na fila dos caixões e não na fila da recuperação. Atente para isso, você que trabalha com educação inclusiva, você que trabalha com audiodescrição, você que trabalha com síndrome de Down, você que trabalha com direitos humanos. Já é mais do que tardio de que nos levantemos e coloquemos, sim, a cruz negra em nossas roupas para mostrarmos que estamos alertas para a quantidade de morte que pode ocorrer entre os nossos. Ou é confiável acreditar que apenas cento e tantas pessoas morreram quando somente 12 mil testes foram aplicados? E num país que se aplicou 1 milhão, se tem 2.500 mortes. Então, quer dizer, quanto mais teste a gente faz, mais pessoas morrem. A gente está aceitando estatísticas oferecidas pelo Ministério da Saúde como se verdadeiras fossem. Não. E pior, daí a razão de eu ter vindo falar com vocês hoje, agora e neste tom, que não era o tom que eu estava querendo trabalhar este assunto. Mas eu sou um professor. Eu não sou diplomata, eu não sou político. Na verdade, eu tenho uma certa ojeriza, passei a ter. Desculpem os políticos, há pessoas boas, sim, né? Principalmente aquelas, bem, né? Aquelas que já se foram. Mas sim, a gente não pode generalizar. O Congresso tem, por mais que a gente possa fazer críticas a ele, tem demonstrado ações que vão contra o genocida Bolsonaro. Né? Hoje, o Senado aprovou, né, um recurso de R$ 600. Vamos ver quando vai chegar as pessoas que precisam. Né? Quando o senhor Guedes, que está lá protegido em quarentena, né, queria oferecer 200. Né? Para aí. Põe a mão na consciência, ministro da Economia. Pensa o susto que você levou, certamente levou, de estar com o coronavírus e pensar, eu poderia ter morrido. Cada um de você aí, político, pense, você tem um parente. Se hoje nós deixarmos as pessoas irem para as ruas e mais pessoas forem contaminadas, quanto mais pessoas forem contaminadas, mais perto de você o coronavírus chegará. Só que quanto mais pessoas forem contaminadas, mais pessoas vão parar no hospital, mais pessoas com deficiência estarão entre elas, mais pessoas com deficiência morrerão. Porque as pessoas com deficiência estarão, sim, no protocolo que será o item descartado. Não se enganem, não se iludam que não será assim, que não está sendo assim. De novo, Albert Einstein, cadê o seu protocolo? Mostra pra gente. Sírio-libanês? É, sírio-libanês, tá? Sírio-libanês, insisto, sírio-libanês, mostre o protocolo. Só para dar 2 exemplos de hospitais de renome, né? Hospitais que atendem o Bolsonaro, atendem o Queiroz, né? Mas não vão atender seu filho, tá? Seu filho vai chegar lá, mas eles não vão atender. Culpa do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira? Não. Não. Nós já temos relatos verdadeiros, reais, de carne e osso, de pessoas que não estão sendo testadas, muito embora estejam, com muita probabilidade,
com o vírus, tá? Uma pessoa próxima a mim, que trabalha em 2 hospitais grandes aqui de Recife, apresentando sinais que podem ser, foi mandada para casa sem testar. 3 dias de licença. Admirem vocês ou não, o marido dessa pessoa teve um AVC recentemente. Passados os 3 dias, ela volta um pouco melhor dos sintomas que estava tendo. E a supervisora dela manda que ela vá para o centro cirúrgico. Felizmente, uma médica, a vendo, falou: "O que você está fazendo aqui? Você estava gripada, não estava?" "Sim, então, não, você não vai ficar, vou te dar um atestado." Quando ela disse que a supervisora disse: "Não, vai trabalhar." De novo, essa enfermeira volta para casa, de novo, sem testar. Ora, se isso está acontecendo em hospitais grandes da capital, se está acontecendo de não ser testado, imagina as pessoas outras. Nós ainda não conhecemos toda a sintomatologia da doença. Nós ainda não sabemos como, de fato, ela se dá em muitas pessoas. Nós falamos, algumas são assintomáticas, outras têm poucos sintomas, etc. Nós não sabemos como essas pessoas que de uma hora para outra estavam assintomáticas, de repente podem apresentar uma situação mais grave. E nós temos visto relatos disso, pessoas que estavam, né, entre aspas, como uma gripinha, como diz o genocida. E aí, 2 dias depois, pula para um quadro muito grave. E por vezes vem a óbito. Então, como que nós não vamos testar e testar e testar e cuidar e cuidar e cuidar? Porque quanto mais pessoas, insisto com vocês, quanto mais pessoas contaminadas, mais pessoas vão para hospitais, mais pessoas com deficiência estarão entre elas. E aí, essas pessoas com deficiência, estando lá, elas vão fazer parte do protocolo. Leia-se, pegue o corredor do IML. Porque os parentes, os entes queridos não vão estar lá perto para saber o que está ocorrendo. Os profissionais da saúde de tratamento mais direto, o médico, a enfermeira, estarão com as mãos atadas. Eles terão 10 pessoas, 9 vão morrer. Eles vão precisar escolher um dentre os 9 ou dentre os 10. E o protocolo que eles vão ter nas mãos é: se tem uma prótese no pé direito, morre, porque o outro não tem prótese. Eu sei que é muito grave, muitos de vocês poderão falar: "O Francisco está exagerando, ele está espalhando pânico." Não, nós já estamos na escalada, a gente vai esperar o quê? Daqui um mês? Onde que está Gabrile? Onde está Rosinha? Onde está sei lá quem, político com deficiência, que não está exigindo saber qual vai ser esse protocolo? Aí hoje saiu uma nota, ou pelo menos recebeu hoje uma nota do CONAD, ingênua, simplista, com alguém que não pensa na vida humana. É importante, sim, termos acessibilidade comunicacional nesse momento. É assim que as pessoas surdas saberão o que de fato se está
conversando ao redor dela? Quais são as reflexões outras que não a delas próprias? Quais são os medos outros que compartilham com ela o receio que ela tem? Mas a garantia de ela chegar lá e ser tratada, ou de não ser tratada meramente porque é surda, porque alguém virou para ela e perguntou algo e ela não entendeu. Então, você quer o respirador? E ela não responde. Quem cala consente. Não. Quem cala não recebe. Ora, nós vimos recentemente a gravação de um cônsul no Rio de Janeiro. Obviamente não era cônsul de nenhum país europeu. Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, que não é na Europa, é óbvio. Esses teriam tido um tratamento diferente, mas este não. E ele disse que gritava aos pulmões e não era atendido, né? Não era atendido. Não pensem que só as pessoas com deficiência estarão nesse protocolo excluído do direito ao tratamento. Também as pessoas negras, também os gays, também as lésbicas, também as trans. Estarão fora deles os pobres, desdentados. Bom, pessoas em situação de rua nem chega. Mas muitos de vocês, pais, mães, irmãos, sobrinhos, primos, amigos, de pessoas drogaditas, verão essas pessoas entrarem para a lista do IML, meramente porque se saberá, e se souber, que elas são pessoas drogaditas. Porque esse protocolo será um protocolo eugênico. Será um protocolo baseado em olhos azuis. Será um protocolo como outro dia, certa pessoa próxima a mim virou: Francisco, nós não somos uma raça pura, nós somos mistos, somos fortes, né? Afinal, o presidente falou que nós temos até de ser estudados, né? Talvez ele queira fazer esse experimento, porque as pessoas pulam no esgoto e saem de lá e não ficam doentes. Primeiro que não era para ter esgoto para que pulassem, mas sim o ministro da Saúde ignora totalmente no discurso dele, ao dizer que crianças não vão sofrer, que essas crianças de que ele está falando são talvez os netos, os filhos, os primos, sobrinhos dele e dos seus próximos. Porque, bem, porque essas pessoas, essas crianças brasileiras, são muitas vezes desnutridas, subnutridas, são crianças de pé no chão, são crianças que estão se alimentando à beira de lixões. E sim, essas crianças têm deficiência, por isso que elas estão na rua. Elas têm deficiências, por isso que elas estão nas drogas, por isso que elas estão na marginalidade. Porque nós, enquanto sociedade, não damos pré-natal às mães. Nós não damos saúde pós-natal. Nós nos damos educação. E por aí vai. Nós excluímos essa pessoa a vida toda. E agora a gente vai excluir da vida de uma vez por toda. Eu vi outro dia quando o Mandetta dizia, então, que tinha um pacientezinho lá, né, com síndrome de Down, falou o nome da mãe. Um outro pai, um técnico próximo a ele, tentou até falar alguma palavra, né, demonstrando claramente que tem um filho com deficiência ou um parente com deficiência. Ele se sentiu mobilizado, porque em si
ele sabe que talvez o filho dele, não sei, talvez um ente querido dele, possa estar numa situação dessa e ele não vai estar lá para garantir que o filho dele, pelo menos o filho dele, seja uma exceção nesse protocolo. E ficou muito claro, pelo tom da fala dele, que ele estava sofrendo com essa situação. Tá? Então, há pessoas boníssimas, pessoas de uma índole enorme no governo, em todos os governos. Mas eu não posso chamar de líder, eu não posso chamar de líder um genocida desse. Mas há um presidente que certamente não tem esse apreço pela vida humana. Né? Não faz muito tempo nós ficamos sabendo, através da mídia e tudo mais, do tratamento que a avó da esposa dele estava tendo, não tendo. Talvez tenha até morrido com Covid. Né? Então, quer dizer, usa-se da pessoa com deficiência por uma questão política. As pessoas surdas são enganadas ao ver alguém lá fazendo libras ao lado da live do presidente, uma pessoa que está sentada com máscara, etc, etc. Quer dizer, sem a informação adequada. E então, nós pessoas com deficiência, porque eu também sou pessoa com deficiência, temos sim que nos unirmos nesse momento, chamarmos a sociedade próxima a nós e exigirmos que esse protocolo seja apresentado. Exigir que a sociedade fique minimamente alerta para o que pode acontecer. Nós não temos bola de cristal. Eu não sei se vão morrer mais 10 pessoas, ou mais 10 mil, ou 1 milhão. Eu sei sim que se não nos prepararmos agora, nós não teremos de o fazer quando descobrirmos que 1/4 da população brasileira morreu não de Covid-19, mas morreu de discriminação daqueles que acham que porque alguém tem um autismo, porque alguém tem um TDAH, porque alguém tem uma dislexia, porque alguém é surdo, porque alguém é cego, porque alguém é cardíaco, ou tem câncer, ou já teve câncer, ou tem uma doença mental, uma doença psicossocial, essas pessoas devem morrer em lugar das outras, meramente porque elas têm esses quadros. Porque podem acreditar, isso vai ocorrer se já não estiver ocorrendo. Nós sabemos que se tiver um rico e um pobre, o pobre vai para o IML. Ou você tem dúvida disso? Se você tem, você é rico. Tá? De novo, não é por culpa do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira, daquele que está à frente. Ele será levado a fazer isso por pressão daqueles que estão superiores. Tá? Nós já temos visto relatos, denúncias de profissionais da saúde dizendo que pessoas pobres que chegaram com um quadro provável de coronavírus, ao morrerem foram tirados os nomes do sistema. Ou seja, é um ninguém, um inexistente, não é cidadão, não é brasileiro, não é uma pessoa que contribuiu com este país pelo mero fato de ter nascido e ser brasileiro. Então, não sejamos egoístas em pensarmos que não, vai estar tudo bem, porque eu sou jovem, eu não estou na situação de risco, não tenho que ver com isso. Tem,
Porque assassino não é só quem atira no outro. Assassino é também quem manda matar. E, de fato, assassino é o cúmplice, aquele que também se omite. Né? Para aqueles que são religiosos, pensem bem, fala-se muito em Pôncio Pilatos. Ah, ele lavou as mãos. Não, ele não lavou as mãos. Ele foi conivente com o assassinato, porque ele sabia que a intenção do povo era matar o Jesus que vocês tanto defendem nos dias de hoje, em tantos nomes falam. Né? Ora, sabia-se que queria a morte de Jesus. Ele poderia ter falado não e não disse. Ao não dizer, ele disse sim. Então ele não lavou as mãos. Hoje você pode dizer não. Estou chamando vocês para dizermos juntos não. Porque o Jesus que ora se apresenta na forma de pessoas com deficiência são os que são trazidos para a morte. Para a morte. Nós sabemos que se chegar a pessoa com deficiência lá, ela vai morrer. Porque a escolha não vai ser em cima de critérios exclusivamente técnicos. Haverá uma eugenia inconsciente e haverá por parte de muitos também uma eugenia consciente. Não sejamos ingênuos. Nós temos a oportunidade neste momento de gritarmos não. Sim, nós temos de lavar as mãos para que nós nos livremos dos vírus. Mas se lavarmos as mãos em relação às pessoas com deficiência, em relação ao protocolo que pode se estar cunhando, escrevendo, formatando por aí, nós teremos a mão suja para sempre. Com a pior sujeira que pode acontecer. A sujeira de sangue. De um sangue, sim, inocente, que foi derramado meramente porque tinha uma deficiência. Meramente porque era de um negro, meramente porque era de um idoso. Você está disposto a isso? Você está disposto a ver o seu amigo, que é mais velho, morrer meramente porque ele era mais velho? Percebam, nós não estamos falando só de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências são homens, são mulheres, são crianças, adolescentes, idosos. São do sul, são do norte, são do leste, do oeste. Pessoas com deficiência são hétero, não são hétero. Sim, são católicos, não católicos, protestantes ou evangélicos, como queiram. Né? Professam N religiões ou sincretismos, o nome que tiver. Ou porque um judeu é judeu e rico ou não rico, branco ou não branco. Sim, há judeus com deficiência. E nós vamos esquecer o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, para dar o exemplo da Segunda Guerra, não só. Porque este judeu merece viver, mas este judeu não merece porque, além de judeu, ele tem deficiência. É essa lógica social que nós queremos que seja inscrito no protocolo? Ah, sim, ninguém vai escrever dessa forma. Se for judeu, mate. Se for negro, mate. Não, não vão chegar a esse ponto. Embora, né, se deixarem o Bolsonaro escrever, certamente ele colocaria dessa maneira. Não em relação aos judeus, porque tem-se uma visão enviesada que os judeus são ricos e, bom,
né? Ele é contra pobre, Bolsonaro é. Mas nós temos de nos unirmos para que esse protocolo, esse item não esteja nas sublinhas do protocolo, que não estejam na eugenia inconsciente ou consciente dos operadores médicos, se acontecer o que tem uma grande probabilidade de que aconteça, de termos centenas e centenas de doentes chegando aos hospitais. Nós ainda estamos vendo as pessoas doentes, as pessoas mortas como números. Eu insisto, não podemos ver pessoas como números. O ministro da Saúde precisava entender isso. Sim, nós lidamos com uma questão séria, muitas pessoas vão morrer, etc. Sim, mas nós estamos lidando com pessoas, com vidas humanas. Eu não vi ninguém do governo efetivamente indo na TV, no rádio e dizendo, e aqui eu aproveito para dizer, meus pêsames, meus sentimentos, você que perdeu um ente querido. Por isso que eu estou com uma cruz preta no lado esquerdo do meu peito. Porque sim, nós precisamos já começarmos a sentirmos, a velar pelos nossos entes queridos. Não num ritual religioso, num ritual que só serve para movimentar dinheiro, economia de um grupo que também explora a dor, a fraqueza humana, a fragilidade humana, que são, sim, esses empresários que lidam com a morte, tá? Porque há estes que, em lugar de ajudar, contribuir para evitar a dor maior daquela pessoa, é naquele momento que empurra caixões muito acima dos valores que eles sabem que aquela pessoa pode pagar, mas que está fragilizado, com discursos do tipo: você ama seu ente querido, você quer o melhor para ele ou para ela, e aí a pessoa tem que ficar 1 ano pagando um caixão, meramente porque houve um discurso publicitário. Então, esses abutres, esses vão gostar da quantidade de morte. Interessante que o ministro já falou que estão sendo orientados de como trabalhar, etc, etc. Mas ele não chegou e falou para uma família que tem uma pessoa com deficiência. E se aquela pessoa que cuida na família, às vezes são só dois, a pessoa com deficiência e mais alguém na casa, se você adoecer, o Estado proverá o cuidador, proverá assistência para o seu ente querido com deficiência. Isto a gente não viu num protocolo de atendimento. Nós estamos numa situação de uma catástrofe de saúde. Há pais, há irmãos mais velhos, há filhos que estão estressadíssimos para além das coisas que nos estressam perante esta doença, mas pelo medo que tem de eles próprios ficarem doentes e saberem que não vai ter ninguém para cuidar das pessoas que eles amam. Ainda tem gente preocupada se vai ficar desempregado ou se vai ter dinheiro, né? Vai ter salário. Se você tiver um morto na família, não adianta você trazer dinheiro para casa. Você não terá a quem alimentar. Isto só vai servir para o patrão rico. Sim, existem patrões que têm 10, 20
funcionários, ou 2 que sejam, e são provedores dessas pessoas, verdade. Esse esse vai sofrer também. Mas nós estamos falando de uma situação que vai além, muito além de preservarmos valores financeiros. Nós estamos falando de vida humana. E uma vida humana que terá menos valor se o indivíduo tiver uma deficiência. Se o indivíduo tiver uma cor de pele preta, escura. Uma vida humana que terá menos valor se vier do bairro tal e não do bairro Y. Tá? Nós estamos numa situação em que as pessoas que estão ficando doentes dizem, né? E diz o próprio ministério, são as pessoas mais ricas que estavam viajando. Não, essas pessoas ricas que estavam viajando estão também disseminando o vírus para pessoas pobres que jamais viajarão, porque estarão mortas. Estarão mortas porque a saúde daquele mais rico estará garantida. Mas vai chegar um momento que nem esta estará garantida se o presidente continuar instigando as pessoas a saírem e se contaminarem. Porque no momento que um pobre se contamina, ele contamina o rico a quem ele serve. No momento que o motorista se contaminar, para quem ele dirige se contamina. Tá? E pensem nisso, aquele que perdeu um ente querido, aquele que perdeu o pai, a mãe, o filho, a sobrinho, o amigo, e for trabalhar na sua empresa e lembrar que você fez com que ele fosse trabalhar, colocando a faca no pescoço dele, vem trabalhar ou eu te mando embora, ele vai ter ódio de você. Ele vai te odiar. Ele vai te odiar por isso. E aí você vai sofrer as consequências, que podem ser materiais e podem ser de outra sorte. Porque ninguém deixa uma morte de um ente querido, o assassinato de um ente querido, barato. Nós temos que nos unir e exigir agora, já, que o governo, seja estadual, que os nossos governantes estaduais, municipais e, obviamente, federal, explicitem o protocolo de atendimento. Sim, eu não espero que eles vão chegar lá e falar, não, realmente a gente ia matar e agora a gente não vai só porque o Francisco está dizendo isso. Mas, no momento que nós alertarmos a sociedade para que isso possa acontecer, pessoas poderão denunciar, quiçá o próprio médico, quiçá a própria médica, quiçá o técnico, a técnica. No momento que você tiver um exame, um teste sendo feito para o rico, passando à frente de 2 pobres, a gente talvez descubra. Agora, lembre você, técnico, ao fazer isso, que em outro lugar, alguém pode estar fazendo isso com o teste de um parente seu, de uma pessoa de quem você gosta. Não se dobre a coisas que vão contra a sua ética moral. Eu tenho visto muita gente falar em Deus, em Jesus, em tudo quanto é santo. Bom, pensem o seguinte. Vocês vão estar nessa situação porque vocês são os técnicos, são os enfermeiros, são os médicos, são os juízes que estão se calando, se omitindo perante situações que claramente estão aumentando a situação de risco, como ao não agir. Pelo contrário, alguns estão justificando
justificando a ação de um genocida que coloca pessoas em risco meramente porque essas pessoas acreditam em um projeto político. Nós não estamos falando aqui de projeto político, nós estamos falando de vidas humanas. Pensem que dentre as pessoas com deficiência haverá uma hierarquia daqueles que sobreviverão se considerarem deixar as pessoas com deficiência sobreviver. Uma pessoa com deficiência intelectual terá menos chance de viver do que uma pessoa surda. Então, se seu filho tem síndrome de Down, por exemplo, atente para isso, porque é, entre aspas, muito fácil para aquele operador da saúde detectar que seu filho é uma pessoa com deficiência intelectual. Uma pessoa com deficiência física e uma pessoa cega, a pessoa com deficiência física vai ter mais chance. Se não for cadeirante. Porque existe uma hierarquia social das deficiências. Aliás, para a sociedade, a pior deficiência é a cegueira. Né? Tanto é que, né, equivocadamente, se fala da cegueira como uma falta de raciocínio, de razão, de racionalidade. Né? Não, as pessoas cegas não estão deixando de ver o que está acontecendo nesta sociedade e para onde vão as orientações do ministro da Saúde e deste governo genocida. Então, se você tem alguém com deficiência de quem você gosta, comece a refletir sobre isso. Comece-se a usar uma cruz, um círculo, não importa, preto, para simbolizar esta atenção, ou qualquer forma, escreva, sinalize. Cadê as pessoas surdas que não estão gritando? Elas estão, também se grita em língua de sinais. Tá? As pessoas que estão aí traduzindo, eu tenho visto um monte de gente que coloca blá, 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 sou audiodescritor, sou tradutor deste idioma, daquele outro. Por que que não traduz uma meia dúzia de orientações para as pessoas que dessas precisam? Tá? Nós temos, cada um de nós, a possibilidade, sim, de mudar esse protocolo, de reescrever esse protocolo, de impedir com que esse protocolo seja colocado em prática. Mas, se nós não gritarmos, não agirmos agora, semana que vem vai ser tarde. Porque ainda há milhões de pessoas que estão embebecidos num álcool deletério que acaba com o raciocínio humano e que estão sob o efeito dessa droga chamada Bolsonaro. Nós precisamos colocar este verme, este sim, vírus, fora do sistema, porque ele está fazendo mal para as pessoas. Ele conseguiu tirar das pessoas aquilo que estava adormecido, o ódio por razão de deficiência, o ódio por razão de orientação sexual, o ódio por razão de origem regional, etc. Foi isso, e não a frustração com o PT ou com qualquer outro grupo que roubava. Até porque nós sabemos que eles continuam roubando. Alguém é ingênuo que não há roubo na atual gestão nacional? Hã?
Nós sabemos, né? Tá claro aí, né? Com, eh, como chama lá? O Bananinha, né? Carluxo, né? O sargentinho lá que vendendo carrinho velho consegue ser atendido no Einstein, né? Vamos largar de ser ingênuos, né, gente? Ou vocês, porque vocês também são pobres, vocês também são pessoas com deficiência. Não, tô cheio de ver pessoas com deficiência aí alardeando que não, o que está acontecendo agora é uma histeria, que imagina, não, isso não é assim, que é coisa da Globo. É coisa da Globo em Nova York? Né? É coisa da Globo na Espanha? Será que é a Globo que está matando pessoas na China, na Inglaterra, para derrubar Bolsonaro? Bolsonaro não tem importância. Ele tem importância como ser humano. E mesmo assim a gente questiona a qualidade de ser humano que ele é, que ele tem, né? Mas como presidente de uma nação, é um lixo. É um lixo, um verme que deve ser descartado. Porque ele sim está causando a morte de pessoas e vai causar mais. Na medida que ele instiga as pessoas a saírem das casas, se contaminarem para voltar e contaminar os que lá ficaram. Porque não há isto de você pegar e falar as pessoas idosas ficam separadinhas e as crianças vão na escola. Ele não ignora que muitos avós são que cuidam das crianças para que os filhos desses vão lá trazer a comida para casa, né? São chamadas mães solteiras, pais solteiros, etc. Ele sabe que muitos avós são eles os provedores das crianças porque os pais morreram no acidente ou coisa que valha. Não, ele não ignora isso. Ele faz questão de ver essas pessoas mortas. E nós estamos assistindo isso simplesmente de braços cruzados, como se não fossem conosco, como se os números de morte que escalam, não são de seres humanos, de vidas humanas. Você vai esperar que o número seja aumentado com o seu pai, com sua mãe, com seu irmão que tem deficiência? Então, de novo, eu espero muito que cada um que eventualmente me ouvir passe a compreender que se nós não fizermos uma ação agora exigindo essa publicidade do protocolo, garantindo às pessoas com deficiência que elas terão sim um tratamento se for de ser o tratamento oferecido a ela. Infelizmente, alguém vai ficar sem o tratamento. Infelizmente, vão ser muitos alguém. Mas não é correto que esse tratamento não chegue a uma pessoa com deficiência porque ela tem uma deficiência. Uma boa noite.